Abramos nesse momento, irmãos, palavra do Senhor em Lucas, capítulo 15, Evangelho de Lucas, capítulo 15, e procedamos com a leitura dos versos de 1 a 7. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 7. Amor que encontra, alegria que resgata. A palavra nosso Deus nos fala assim. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus uma parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, lemos a Tua palavra que tem o peso da Tua presença, tem o peso da Tua glória, e ficamos extasiados, ficamos maravilhados pela bondade do Senhor em Cristo Jesus, que é aquele que vai ao nosso encontro, que é o nosso supremo e bom pastor, que é aquele que nos guia pelos campos, pelas veredas, que cuida de nós. E até mesmo quando nós, por nós mesmos, deixamos de ouvir a voz do supremo e bom pastor e nos perdemos em meio a atalhos da vida, ele vai ao nosso encontro, nos acha e nos traz de volta ao seu redil. Muito obrigado, Senhor. Louvado e bendito seja o teu nome. Que essa tua palavra, nesta manhã, possa encontrar guarida nos nossos corações e que seja alimento para as nossas almas. É em Cristo Jesus que nós assim oramos e agradecemos. Amém. Meus amados e queridos irmãos, é uma alegria, poder estar com os amados, tendo tirado esses dias, para descansar um pouco, que foram dias importantes, agradáveis, afinal, todo esse tempo. E quero mais uma vez agradecer o cuidado e carinho dos irmãos, sobretudo da SAF, que me deu um presente de aniversário que eu não pude desfrutar naquela época, mas pude descansar depois. Então agradeço muito o carinho, esse cuidado comigo, com a minha família. Louvo a Deus pela vida dos irmãos, pelas orações dos irmãos, por daquilo que os irmãos têm feito. E eu glorifico a Deus pela bondade do Senhor através desse cuidado dos irmãos. Eu pensei, meus amados, num tema para este ano 2025, e aquilo que Deus me colocou no coração é fazendo conhecido o amor de Deus. Vivemos um tempo difícil, vivemos uma falta de amor, de desunião, uma falta de paciência, uma dificuldade muito grande. As pessoas estão com o ânimo completamente acirrado, por pouca coisa, por nada. As pessoas brigam no trânsito, tiram a vida umas das outras, e tudo isso é exatamente a falta do amor no coração. Sobretudo o amor de Deus, o puro e verdadeiro amor. Amor esse que nós conhecemos, amor este que nos impactou a vida, que nos deu nova direção. Amor este que não apenas conduz os nossos passos aqui, durante a nossa caminhada peregrina nesta terra, mas o amor que vai nos garantir a salvação e a eternidade com o Senhor Jesus. De maneira que somos nós aqueles que deveriam anunciar esse amor. Na verdade, só nós podemos anunciar o amor de Deus porque conhecemos e recebemos a cada dia a manifestação desse amor e desse cuidado do Senhor para conosco. E eu quero exatamente, voltando para o texto escrito pelo evangelista Lucas, chamar a atenção dos irmãos. Lucas, antes de fazer o registro aqui do capítulo 15, ele vai encerrar o capítulo 14 naquilo que Mateus registra no sermão
da montanha, não é? E Jesus, palavras de Jesus registradas por Lucas, e diz assim: o sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, após essa afirmativa, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós vamos encontrar aqui Lucas registrando o capítulo 15, que exatamente se aproximam para ouvir Jesus quem? Publicanos e pecadores. Publicanos e pecadores se aproximam para ouvir a Jesus. E enquanto estes se aproximam, e precisamos compreender, se aproximam não de qualquer forma, não de qualquer maneira, mas se aproximam ávidos, se aproximam atentos, se aproximam em grande expectativa para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. Enquanto isto, observe, não é? Versículo 2 do capítulo 15. Murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Enquanto aquela maior parte da multidão que estava ali ao redor de Jesus estava ávida, sedenta, desejosa, aqueles que se viam como melhores, como superiores, não é, estavam repreendendo internamente, de uma certa forma, e publicamente, de forma reservada, com o seu grupo, a Jesus, porque estava recebendo pecadores. Porque Jesus estava dando a oportunidade de que aqueles pecadores pudessem ouvir a santa e bendita semente do Evangelho, que fala do amor de Deus. Amor este que está escasso nos nossos dias, amor este tão necessário a esta geração, amor este que eu e você temos a responsabilidade de anunciar. Mas me permita aqui pontuar algumas qualidades importantes ou algumas verdades importantes sobre este amor que o mundo carece e que nós temos a alegria de desfrutar dia a dia. A primeira verdade que o texto vai expressar é que o amor de Deus é demonstrado por nós e por toda a humanidade, porque é o Senhor quem vai ao encontro. É o Senhor que vai em busca daquele que se perde. Jesus usa uma parábola, não é? Uma história que não é uma história de uma mera ficção, não é uma história aleatória. Quando Jesus estava contando essa história, as palavras de Jesus formavam claramente na mente, na compreensão daqueles que ouviam, a imagem de um pastor de ovelhas, de um pastor de rebanho, não é? Conduzindo, pastoreando o seu rebanho. E a ovelha é um animal débil. A ovelha tem algumas dificuldades, né? Ela tem pouca visão e ela tem pouca memória, e ela se perde, ela não consegue gravar o caminho. Razão pela qual, vez por outra, não é absurdo, não é uma coisa fora do comum, que vez por outra uma ovelha termine se desviando e termine se desgarrando do rebanho. Mas observe que, quando o pastor identifica, não é, que a ausência de uma ovelha, e talvez para mim ou para você, né, tivéssemos dificuldade de identificar a ausência daquela ovelha, mas não para o supremo e bom pastor, porque ele conhece cada uma das suas ovelhas. E o Evangelho de João nos diz que ele as chama pelo nome, demonstrando a intimidade, demonstrando o conhecimento, demonstrando o relacionamento que ele tem conosco e que nos abre a oportunidade para que possamos ter com ele, para que possamos nos deleitar nele, para que possamos abrir o nosso coração, para que possamos refazer as nossas forças, refazer a fé, refazer o ânimo. No Senhor nós podemos encontrar força para uma restauração completa
não somente da nossa vida, mas também da nossa casa, também da nossa família. Tamanho é a bondade e a graça de Deus sobre nós. Mas perceba, ele identifica a ausência daquela ovelha e ele não simplesmente abandona de uma forma irresponsável o rebanho. Ele vai continuar conduzindo o rebanho até que o rebanho esteja numa localidade segura, resguardado. E aí, quando as 99 ovelhas estão devidamente guardadas no aprisco, no redil, no pasto, não é? Então ele sai em busca daquela que se perde, daquela que houvera se perdido, daquela que se desgarrou do rebanho. Mas perceba que não é a ovelha que vai dar um passeio no shopping, não é? Não é a ovelha que vai dar um passeio na praia. Vou curtir aqui um pouquinho o sol, o mar, vou aqui me refrescar um pouco e depois eu volto. Não é assim que acontece, não é? A ovelha se desgarra porque ela deixa de prestar atenção no rebanho, ela deixa de prestar atenção no pastor que está conduzindo e começa a se encantar com outras coisas, com outras situações. E isso faz com que ela perca o foco e comece a se distanciar, né? E esse distanciamento ele acontece de uma forma gradual, todavia constante, né? Então, é aquela situação, inclusive noticiado, não é? De uma criança que estava numa bolha inflável e, de repente, ela não é? Na praia, e aí foi se afastando, quando viu já estava, não é? Em alto mar, já estava numa situação delicada e foi resgatada por pescadores, perdão, não é? Às vezes essa situação da qual vamos nos distanciando e não nos percebemos. Quando vemos, já estamos distante mais e carecemos de sermos resgatados. A primeira verdade sobre esse amor de Deus para conosco é que é o Senhor que vai em busca da ovelha perdida. É o Senhor que identifica aquele que se perdeu e a iniciativa é sempre do Senhor. Diz o texto assim no versículo qual? Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Então, a iniciativa é da parte do Senhor. Observe que foi o Senhor que chamou a Saulo para ser um apóstolo. Foi o Senhor que foi em busca de Pedro, Tiago, João. É o Senhor que vai em busca. Foi o Senhor que chamou Samuel, ainda criança, não é? Naquela madrugada. É sempre o Senhor que vai em busca. Moisés saiu para pastorear os rebanhos de seu sogro Jetro, e ele não tinha na sua agenda, não é, que encontraria com o Senhor naquela oportunidade. Mas foi Deus quem chamou Moisés para o serviço, né, para cuidar do seu povo, para ser também um tipo de pastor, para pastorear o seu povo e libertar o seu povo do cativeiro egípcio. É sempre Deus que vai ao nosso encontro. Se cada um de nós está aqui nesta manhã, nesta oportunidade, é porque o Senhor foi aquele que nos despertou. Que foi o Senhor que foi ao nosso encontro, foi o Senhor que nos chamou, foi o Senhor que veio de forma graciosa ao nosso encontro, não é? E nos deu uma nova direção, e nos deu uma nova perspectiva, uma nova compreensão da vida, muito além daquilo que a nossa pouca visão poderia enxergar, não é? Porque antes de sermos alcançados pelo Senhor, a nossa vida ou o nosso contentamento da vida eram as coisas deste mundo, eram os prazeres deste mundo. Nenhum de nós tinha a visão mais ampliada para a vida após a morte, para o porvir, para a eternidade. É o Senhor que veio ao nosso encontro e que nos deu essa compreensão, que nos propiciou ver além daquilo que os nossos olhos humanos e carnais podiam enxergar. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, esse amor, nos é importante, porque a iniciativa é sempre do Senhor. É o Senhor que vai ao nosso encontro. A palavra de Deus nos diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, não é? Então, é sempre o Senhor que vai adiante de nós a nossa vanguarda.
Mas, em segundo lugar, uma segunda verdade que o texto nos traz: Deus não apenas é aquele que vai ao nosso encontro, mas, meus irmãos, é o Senhor que muitas vezes nos suporta, é o nosso suporte para o caminho de volta. O versículo 25 nos diz, perdão, 25 não, a página voou aqui. Versículo 5 diz o texto: achando-a, não é? Achando a ovelha, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Observe, meus irmãos, que é o pastor que vai em busca da ovelha, que resgata a ovelha. Ele tem todo esse trabalho, ele tem todo esse desgaste de ir ao nosso encontro para nos resgatar, para nos livrar das feras, para nos livrar do inimigo da nossa alma, para nos livrar da inveja dos iníquos, para nos livrar de todo e qualquer mal. É o Senhor que vai adiante de nós, é Ele que tem a iniciativa. Mas quando Ele nos encontra, observe o que diz o texto, não é? Ele não coloca uma coleira, né, uma mordaça e sai nos puxando. Ele até poderia fazer isso, mas o texto nos diz, e há um cuidado pelo qual, não é? De que ele nos coloca em seus ombros. É como ele pegasse aquela ovelha, não é? E colocasse como nós colocamos as nossas crianças pequenas, não é? No cangote. E a criança se acha o máximo, né? Porque fica alto, vê tudo de cima, é outra perspectiva. A criança fica, não é, numa outra, um outro estado de espírito, uma animação, somente ele, né? Ele fica tão animado que começa a pular e você, meu filho, pelo amor de Deus, não pule não, porque aí vai acabar com seu pai, vai acabar com seu avô, vai acabar, né, com o seu tio. Curta aí, mas não fique pulando não, né? Você já está grandinho, já está pesadinho. Tenha misericórdia de quem está aqui embaixo, né? Mas, irmãos, veja que o pastor tem todo esse cuidado, o supremo e bom pastor, não é? De trazer junto a ele. É bem verdade que há situações e circunstâncias que, pela rebeldia da ovelha, é necessário que as pernas sejam quebradas. Com um ato de amor e de misericórdia. Para o quê? Para que a ovelha não se afaste mais. Todavia, ele não vai deixar a ovelha naquele estado. Ele vai tomar a ovelha, colocar sobre o seu pescoço e caminhar com ela. E isso é muito interessante nós refletirmos, porque a nossa vida muitas vezes é como uma gangorra. Ora nós estamos em cima, ora nós estamos embaixo. Quando estamos em cima, está tudo bem, está tudo maravilhoso, não é? Temos saúde, não falta recurso, a família está em união, está tudo numa santa paz, estamos no céu. O problema é que nessa gangorra da vida, há momentos então que nós estamos lá embaixo. E aí o que acontece? Nada satisfaz. Está tudo ruim, é difícil tudo. E, de fato, irmãos, há situações que é difícil mesmo. Há situações que nós gememos mesmo, murmuramos mesmo, porque nós sabemos a dor que estamos passando, não é? A dor pode ser com um filho rebelde, a dor pode ser uma questão do relacionamento, não é? A dor pode ser uma questão familiar, a dor pode ser enfermidade, a dor pode ser a falta de consenso entre marido e esposa. Há muitas situações que causam dores, que causam conflitos. E nada mais comum, nada mais natural de que num momento de dor nós estejamos de fato gritando, né? Ai, ui, está doendo, de fato, está doendo mesmo, não é? E precisamos desabafar nesses momentos. Mas perceba que o cuidado do bom e supremo pastor conosco é que, apesar desses momentos de altos e baixos, e que nós achamos muitas vezes que o peso está tão grande, que a situação está tão difícil, que a muralha é tão alta, que a circunstância é tão demorada, que nós achamos que não vamos suportar. Eu digo isso. E eu tenho certeza que você pensa assim também.
mas eu quero convidar você a encontrar consolo naquilo que a palavra de Deus nos diz. Porque diante de todos esses pesos, diante de todas essas dificuldades que sobrevêm sobre nós, perceba, é o Senhor que nos toma em seus braços. É Ele que carrega tanto a nós, como também aos nossos pesos e às nossas dificuldades. Por isso, queridos, nos alegremos do Senhor, nos regozijemos nele, nesse pastor amado, nesse pastor querido, nesse pastor bondoso, nesse pastor zeloso, que não nos abandona apesar de nós, apesar da nossa desobediência, apesar da frieza do nosso coração em algumas circunstâncias, apesar de situações outras que não somos nós os causadores, mas não é? Essas questões nos afetam e isso terminam nos desmotivando da caminhada cristã. Há muitas situações lícitas e ilícitas. Mas apesar de cada uma delas e de todas elas, o Senhor continua sendo um pastor amoroso, um pastor cuidadoso, que não apenas vai ao nosso encontro, não importa aonde seja, não importa os perigos que tenha que enfrentar, ele vai ao nosso encontro, ele nos encontra, ele nos acha e nos achando. O caminho de volta, que muitas vezes parece ser difícil, mas é ele que nos carrega em seus braços, para que possamos então tomar de volta o caminho do aprisco, o caminho do redil do Senhor. Porque se não fosse dessa forma, meus irmãos, nenhum de nós retornaria. Não por nós mesmos, porque o nosso coração é rebelde e desesperadamente corrupto, diz a palavra de Deus. A primeira atitude nossa é o quê? Chutar o pau da barraca. Né? Chutar o pau da barraca, gritar, opa, aí não, chega. Mas veja que o Senhor, com todo o cuidado, com todo o carinho, com todo o amor, com todo o afago, a primeira atitude dele é nos tomar em seus braços. E sabe o que significa, irmãos? Quando o pastor toma em seus braços, a ovelha se sente segura. A ovelha se sente protegida. E somente em Jesus nós encontramos esse cuidado, esse carinho, essa atenção, essa proteção, esse amor. Por isso, queridos, que nós precisamos comunicar aos outros esse tão grandioso amor que Cristo Jesus tem por nós, que nos impacta, que vai além da nossa dificuldade, da nossa rebeldia, que nos encontra onde quer que estivermos, que nos livra de todos os perigos e que, apesar disso e além disso, Ele mesmo nos toma em seus braços para nos trazer de volta ao aprisco e ao redil do Senhor. Mas há uma terceira verdade, meus irmãos, também importante, como a primeira e como a segunda. Versículo 6, diz o texto. A propósito, Jesus volta com a ovelha, trazendo, não é, em seus braços, sobre o seu pescoço, diz o texto aqui, cheio de júbilo. Ele não volta reclamando, por que você saiu, por que você se perdeu, porque você me deu trabalho, mas ele volta com alegria, nos trazendo em seus braços, para junto do seu aprisco. Nós não podemos de forma alguma, não é, deixar de compreender e de mencionar essa verdade. Agora sim, em terceiro e último lugar, diz o texto, versículo 6. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Ele não apenas vai ao nosso encontro, e é ele que toma a dianteira, não apenas nos encontra e nos traz de volta para o aprisco, mas em terceiro lugar, meus irmãos, e não menos importante, ele faz uma festa para publicar esse amor dele para com a sua vida, para com a minha vida, para com as nossas vidas. De maneira que o culto é exatamente essa celebração de alegria, esta celebração de contentamento, esta celebração de júbilo. Estamos aqui porque o Senhor nos resgatou. Estamos aqui porque o Senhor nos encontrou. Estamos aqui porque o Senhor nos libertou. Estamos aqui porque o Senhor nos tomou em seus braços e disse, você é meu, você é minha.
você me pertence, você tem o meu sangue, tem a minha marca. Né? Então, nada de fato, já diz o apóstolo Paulo, pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem a qualquer outra coisa pode nos separar do amor de Deus. E é exatamente isso, meus irmãos, que nós precisamos dia a dia dizer, inclusive para nós mesmos. Porque às vezes nós nos esquecemos disso. Não é? São tantas notícias ruins, são tantos acontecimentos catastróficos que nos sobrevêm, e sobrevêm sobre toda a face da terra, que há momentos e situações, circunstâncias, que nós nos esquecemos que o amor de Deus continua vivo, eficaz, verdadeiro, autêntico, poderoso na nossa vida. De maneira que nós precisamos, em primeiro lugar, dizer a nós mesmos e depois aos outros. Perceba que é exatamente este o conselho que o apóstolo Paulo vai dar ao jovem pastor Timóteo. Que Timóteo pregasse a palavra de Deus, porque primeiro salvaria a si próprio e também aqueles que o ouvissem. Então, meus irmãos, vamos sim falar, anunciar com galhardia, com alegria, de forma constante, com beleza, com prontidão, esse amor que contagia, esse amor que salva, esse amor que cobre multidão de pecados, esse amor que nos conduz para o céu, esse amor que não é simplesmente encobrir no sentido de fazer uma maquiagem nas nossas imperfeições, mas é nos cobrir melhor do que uma cirurgia plástica. Porque até mesmo a cirurgia plástica existem o quê? Existem marcas, existem registros, não é? De que houve uma cirurgia. Mas aquilo que o Senhor Deus faz em Cristo Jesus, desse amor santo e bendito na nossa vida, não deixa marca nenhuma a não ser a marca do Cordeiro, que é uma marca bela. Não é que nós somos a sua propriedade, somos seu povo exclusivo. É assim que o apóstolo Pedro nos diz na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 8 e 9. Nós somos propriedade exclusiva de Deus para anunciar as boas novas em Cristo Jesus. Quando nós falamos do amor de Deus, quando proclamamos o amor de Deus, quando juntamos as pessoas para testemunhar deste amor, nós estamos fazendo exatamente aqui o que o texto sagrado nos diz. E, meus queridos, perceba quantas pessoas carecem desse amor, quantas pessoas não conhecem esse amor. E há situações, circunstâncias que essas pessoas estão ao nosso lado. E nós precisamos anunciar este amor a essas pessoas. Eu sei que às vezes é difícil, né? Às vezes nós estamos desgastados, às vezes nós estamos cansados, mas vamos buscar primeiro a graça em Cristo para que nós sejamos restaurados. E restaurados, então vamos anunciar a graça para que outros também sejam restaurados e possam viver em novidade de vida para a glória do Senhor. E Jesus conclui esta parábola dizendo algo muito importante para mim e para você. Versículo 7. Diz assim o Senhor: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepender do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. É muito bom, meus irmãos, estar aqui reunido como povo de Deus, como igreja do Senhor, para celebrar o Senhor. Mas veja, nós precisamos trazer pessoas não alcançadas, para que ouçam a palavra e que possam se render aos pés do Senhor. Assim haverá júbilo nos céus e na terra. Mas a Escritura é muito clara. O júbilo maior é por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Não é? Nós não somos justos em nós mesmos, mas somos e estamos sendo justificados naquele que é o único e verdadeiro justo, Cristo Jesus. Que Deus, pois, nos abençoe, encha o nosso coração e a nossa alma de amor, primeiramente a Deus, depois
pelos perdidos, para que possamos anunciar a tempo e a fora de tempo essa tão grande graça e essa tão bendita salvação. Vamos entoar o hino 341, Vera Páscoa, nos preparando para a ministração da ceia. Hino que nos faz relembrar o sacrifício de Jesus no Calvário em nosso lugar. Páscoa suspirada dos antigos, ó Cordeiro eterno e reino, digna-te assistir aqui. Bom Jesus, ó pão divino, pela fé te recebemos. És nas almas o alimento que sustenta o nosso amor. Bom Jesus, ó vinho puro de perene gozo a fonte, faze que nossa alma viva para ti, sempre de ti. Amém. A Escritura nos diz que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, deu graças, depois partiu, comeu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, este pão é símbolo do meu corpo, que é oferecido por amor de vós, fazei isso em memória de mim. Após haver comido o pão, diz o texto que o Senhor Jesus tomou o fruto da videira, bebeu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e bebei, este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue, que é derramado em favor de vós, bebei dele todos em memória de mim. Recebamos então a bênção apostólica. Ó Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui nesta manhã, servindo ao Senhor, através do culto, dessa expressão verdadeira e sincera do nosso coração, e nos prostrarmos diante do Senhor, reconhecendo o teu amor, tua bondade, tua graça, tua misericórdia, o teu favor derramado sobre as nossas vidas. Nós não merecemos, mas o Senhor é bom e por isso o Senhor faz de forma excelente o que faz. Queremos agradecer, Senhor, porque foi o Senhor aquele que foi ao nosso encontro. Foi o Senhor que nos encontrou. Foi o Senhor que nos tomou em seus braços. Foi o Senhor que nos trouxe para o seu aprisco. E o Senhor ainda fez uma festa. Muito obrigado, Senhor, porque o teu amor é demonstrado em alegria. O teu amor é demonstrado na tua fidelidade, na tua bondade, no teu cuidado conosco. Tua palavra nos diz que aqueles a quem o Senhor ama, o Senhor abençoa até quando nós estamos dormindo. Muito obrigado, Senhor. Nos ajude a que possamos retribuir com alegria a tua fidelidade. Que haja esse sentimento, ó Deus, sincero e verdadeiro, de nos consagrarmos, de buscarmos a santificação sem a qual ninguém jamais verá o Senhor. De nos esvaziarmos de nós mesmos e nos enchermos de Cristo. Nos faz transbordar na pessoa do teu Filho, Senhor. Nos ajude a exalar o bom perfume do Cordeiro. Nós queremos ser como Ele, Senhor. Nós queremos agradar ao Senhor, ter um coração obediente, como foi o coração de Jesus, como é o coração do Senhor Jesus.
Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito isso conosco. O Senhor nos tem aperfeiçoado para a glória de si mesmo. Nos leva em paz às nossas casas, dá-nos um restante de abençoado na tua presença. E durante toda esta semana nos faz lembrar deste amor maravilhoso, deste amor que cobriu os nossos pecados, que nos perdoou, que transformou a nossa vida e que nos abriu as portas do céu para que possamos habitar junto ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Abençoa também cada família aqui representada. Abençoa também, ó Deus, aqueles que não puderam estar conosco nesta oportunidade. Que a tua graça alcance a todos e deles a alegria do céu, enchendo os seus corações da tua maravilhosa graça. É em Cristo Jesus que assim oramos e agradecemos. Amém. E agora, irmãos, idem em paz, acobertados na maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, no amor de Deus, nosso bondoso, eterno e paciente Pai, e nas ternas comunhões, consolações, no poder, nas virtudes do Santo e Divino Espírito que repousem sobre nós e sobre todos aqueles que amam ao Senhor e que se deleitam nele, espalhados em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém.